mais. Senhor, muito obrigado. E agora eu peço para o teu servo que o Senhor seja aquele que esteja falando para nós através do teu servo. Muito obrigado pela disposição dele em servir e nos facilitar também, Pai eterno, através da exposição da tua santa palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no nosso coração nessa manhã. Na verdade, eu sempre fico um pouco apreensivo quando vem aqui na frente para falar das coisas do Senhor. Eu aprendi com o pastor Salvador, e quando a gente fala de coisas eternas, a gente tem que ficar apreensivo mesmo, porque a gente não fala de coisa nossa, mas fala de coisas da eternidade. Nós vamos ler aqui hoje, em Jó, uma passagem muito conhecida, Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12. Jó, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12. Ali na versão, eu estou aqui na versão King James. Você acompanha na sua Bíblia ou aqui na projeção, aqui na TV? Diz assim: havia um homem na terra de Luz e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jutas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e a cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia um holocausto, isto é, sacrifício completamente queimados, em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Versículo 6. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. E Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Versículo 8. Indagou-se então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família, de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as suas obras das mãos desse homem, de maneira que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. 11. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas
estenda a tua mão à pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Vamos orar, irmãos? Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por estar na tua casa. Muito obrigado aqui por falar os nossos corações até agora, através da escola bíblica, através dos louvores. Te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que continue falando através da tua palavra, fala no meu coração, fala no coração da tua igreja. Transforma nossas vidas, Pai, que possamos sair aqui cheios do Espírito Santo. Isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma passagem que quase todo cristão conhece, a história de Jó. Eu tive a curiosidade de estudar essa parte aqui do primeiro capítulo, para a gente fazer algumas aplicações e entender um pouco melhor o que se passava naquela época. E a partir daí, então, a gente fazer algumas aplicações nos nossos dias de hoje. Todos sabem que o livro de Jó, de uma forma geral, fala sobre sofrimento. Essa semana eu estava conversando com o Mário, tem coisa que a gente faz que a gente não consegue entender muito bem. Sofrimento, principalmente do justo. De forma assim, a gente falar como seres humanos, pessoa humana, a gente não consegue compreender a situação que algumas pessoas passam, ou até mesmo a gente passa. Mas a partir então aqui dessa leitura, a gente consegue entender que cada coisa que a gente passa, existe uma permissão divina e existe também um propósito específico para cada uma coisa dessas que vem acontecer com cada ser humano. E nessa época aqui de Jó não era diferente. Eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para os irmãos. Essa semana a gente teve uma curiosidade de ver um filme muito interessante. O título do filme é O Céu é de Verdade. Alguém já viu esse filme? O Céu é de Verdade? Para lembrar, esse filme se trata de uma criança de 4 anos, que é filho de um pastor, e ele tem uma doença e fica ali próximo da morte, e ele tem uma experiência de quase morte ali, visitar o céu. E quando ele volta e fala com seu pai sendo pastor, fica com uma dúvida muito cruel, que ali nos Estados Unidos isso é um fato, é um filme baseado em fatos reais. Tem até um livro sobre esse filme. Aí, esse pastor ele fica com uma dúvida muito grande sobre as coisas espirituais, porque uma coisa é o que ele lê e uma coisa é o que o filho dele fala a partir da experiência que o filho tem. E esse filho então começa a falar das coisas espirituais e das coisas que aconteciam no céu. O que aconteceu no céu nesse período que ele teve ali, tipo pré-morto, ali, assim, uma espécie quase morta. E esse pastor fica uma dúvida cruel e leva a refletir sobre muitas coisas que ele vem passando em sua vida, em sua trajetória, em seu ministério. E aí, pensando nisso, eu quis colocar aqui esse exemplo e quis deixar aqui bem claro o seguinte: algum tempo atrás, aqui na escola bíblica dominical, a gente estudou sobre os 3 tipos de céu que a gente conhece. O primeiro céu, que a gente considera que é a terra que a gente vive, o mundo. Segundo céu, a gente fala que é a parte das estrelas, dos astros e assim vai. E o terceiro céu a gente chama da parte espiritual, onde que fica a parte espiritual toda envolvida. Então nós vamos levar em consideração esses 3 aspectos. Primeiro, terra. Segundo, espaço. Terceiro, parte espiritual. A parte espiritual é mais real do que a gente pode imaginar. E deixando bem claro aqui, como a gente é mais fácil aqui na aplicação de hoje, a gente falar sobre a terra, as coisas que acontecem na terra e as coisas que a gente imagina que acontecem no céu. E aqui, baseando nisso, eu tive a oportunidade de separar aqui 4 versões para a gente comentar um pouquinho sobre elas. Na versão Almeida, revista corrigida, diz assim:
homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava-se do mal. Essa é a revista, Almeida Revista Corrigida. NVI diz o seguinte, falando de Jó, tá, irmãos? Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Outra versão que eu li aqui, a King James: ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o mal. E na versão dos dias de hoje diz assim: era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Irmãos, nessas 4 versões aqui, fica bem claro para a gente que Jó era um ser humano honesto, puro, íntegro, procurava agradar a Deus, mas em momento nenhum fala que Jó era um ser humano perfeito. Eu tive a curiosidade de ler outras versões também, procurei desde as palavras mais importantes do original. Em nenhuma versão fala que ele era perfeito, mas fala que ele era um homem íntegro e temente a Deus, e se desviava do mal a qualquer custo. Ele procurava sempre agradar a Deus em todas as situações que ele se via. E aqui fica bem claro para a gente, por ser uma pessoa bem rica, os seus filhos, quando faziam aniversário, cada um deles fazia um banquete, convidava toda a família, convidava minhas irmãs, juntamente com os amigos, comemorava. Depois que passava esse período de festividade, Jó chamava cada um deles e ele ofertava ao Senhor, fazia o sacrifício, porque na cabeça, na intenção de Jó, ele imaginava: porventura, se algum dos meus filhos estiver apenas em pensamento, ou não de forma intencional, desagradado a Deus, eu vou desde já então tentar fazer a purificação. Então ele estava preocupado muito com a sua família, ele se preocupava muito com a sua família. Então Jó era um cara honesto, íntegro, e se preocupava de fato com a sua família, de maneira que seus filhos, então, fazendo qualquer tipo de festa ou comemoração, Jó já orientava desde antes, trazia então ali um sacrifício ao Senhor, fazendo com que desde já, se houvesse alguma coisa que desagradasse ao Senhor, fosse então, tivesse então a purificação, que era um hábito daquela época do Velho Testamento. E a gente continua vendo aqui. No versículo 6 diz o seguinte: tem a primeira parte e a segunda parte. E viu um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E a segunda parte assim: veio também Satanás entre eles. Irmãos, eu tive a curiosidade de ver isso aqui, e o que dá a entender, tá? O que dá a entender, não estou falando que de fato é isso, é um pensamento meu, que estava numa reunião no terceiro céu, e o Senhor Deus trazia então ali, fazia com que os seus anjos prestassem conta a ele, um relatório a ele do que estava acontecendo, e numa dessas prestações de conta também estava ali o inimigo. E estando ali o inimigo, Deus questiona então ele e pergunta: por onde tens andado? E ele responde: eu tenho vindo de andar ao redor da terra e tenho visitado ali a terra. Aí, então, nesse diálogo entre Deus e o inimigo, Deus então faz uma pergunta para ele: porventura tem visto meu servo Jó? Porventura tem visto o que meu servo Jó tem feito na terra? Temente, fiel, procura me agradar. Meu servo. Agora outra parte da conversa é assim: mas é claro, é muito fácil de agradar essa maneira. Imagina só, irmãos, o inimigo anda pela terra. Agora a gente está falando sobre o primeiro céu, observando todas as coisas,
Imagina se de fato ele não ia observar a pessoa mais rica do mundo daquela época, a pessoa que estava em evidência. Imagina se o inimigo não ia observar. Com certeza vai observar. Mas já então, mal intencionado, ele fala assim: mas aí é muito fácil de agradar. Tem abençoado a família dele, tem dado riqueza para ele, tudo que ele coloca a mão, de fato é abençoado. Todas as coisas que ele tem feito, parece que o Senhor tem colocado um muro em volta, para que então nada de mal aconteça a ele. E olha só agora a ousadia do inimigo. Olha só a ousadia do inimigo. Ele fala assim: com as dúvidas ele lança logo aquele veneno. Mas assim é muito fácil, né? Com esse monte de coisa. Se tirar isso dele, será que ele vai te agradar? Se tirar isso dele, ele vai te obedecer? Se tirar a prosperidade dele, ele será de fato o seu servo? Aí Deus então, na outra parte da conversa, fala assim: vai lá, mexa em tudo, toque em tudo, apenas não toque na vida de Jó. Não mexa na saúde de Jó, na vida mais para frente. Aí, irmãos, nessa parte até então, sobre autorização de Deus, ou seja, o diabo só faz aquilo que Deus permite no seu servo. Então, na terra, a gente fica tranquilo. Qualquer coisa que vir a acontecer com nós, servos do Senhor, só acontece se o Senhor, de fato, permitir. Sem permissão de Deus, nada acontece. Amém? Até aqui tranquilo? Continuando. Finalizando essa parte aqui, normalmente as pessoas fazem duas perguntas. E eu já fiz essa pergunta. Eu acho que também, provavelmente, alguns irmãos já fez. Primeiro, muitos perguntam por que o diabo não tocou na mulher de Jó. Já fez essa pergunta? Por que o diabo não tocou na mulher de Jó? Agora vem a resposta. O diabo não tocou na mulher de Jó porque Jó e a mulher eram uma pessoa só. Igual a gente acabou de estudar agora na escola bíblica. Era um casal, e o casal é só uma só carne. Então, de maneira que ninguém poderia mexer na mulher de Jó. Tudo, então, a gente vê toda a história e a gente vê que só Jó, então, sofre de fato na parte física dele, só Jó. A mulher não veio comigo. Correto? A segunda pergunta que as pessoas sempre fazem: por que a mulher de Jó fala para ele amaldiçoar a Deus e morrer? Olha que pergunta interessante. Por que a mulher de Jó fala assim: amaldiçoa o seu Deus e morra? Irmãos, presta atenção comigo. Tem alguém que conhece mais a pessoa do que seu cônjuge? Do que a esposa? Ou o contrário? O marido conhece a esposa e a esposa conhece o marido. É isso que ele estudou hoje, a escola dominical. O que a mulher de Jó viu ali? Ela sempre viu que Jó era uma pessoa temente a Deus e fiel. E ela sabia que ele não tinha feito mal algum, não tinha cometido pecado algum. Mas por ela conhecer Jó e saber da fidelidade que ele tinha com Deus, ela fala: se você não só seu Deus, com certeza você vai morrer. Então, teoricamente, na mente dela, eu imagino, ela queria ajudar, fazendo com que ele não passasse pelo sofrimento todo. Aí Jó fala o quê? Fala isso como uma louca. Não fala que era louca, tá? Fala que ela falava como uma louca. Que nada daquilo ia fazer. Que jamais ia amaldiçoar, nem blasfemar sobre Deus vivo. Amém? Imagina só um sofrimento tão grande e momento nenhum você reclamar com Deus sobre isso. E as pessoas que te amam falar com você: faz isso que vai melhorar. E você: não. Se porventura isso vem afetar a minha fé e o meu relacionamento com Deus, jamais eu vou fazer isso. Fica bem claro então a
parte agora que a gente, avançando aqui, eu quero deixar bem claro aqui para a gente 3 perguntas. 3 perguntas não, 3 afirmações. Primeira afirmação: o que as pessoas falam ao meu e ao seu respeito? O que as pessoas têm falado ao meu respeito? O que as pessoas têm falado ao seu respeito? Primeira afirmação. O que será que as pessoas falam? Segunda afirmação que a gente vê aqui: o que as pessoas, na verdade, o que as pessoas falam. Segunda afirmação, ou pergunta, pode-se dizer: o que o diabo tem falado ao seu respeito? O que o diabo tem falado ao nosso respeito? E a terceira: o que Deus tem falado ao meu e ao seu respeito? Vamos ver isso? Vamos começar aqui pela terra. O que as pessoas têm falado ao meu e ao seu respeito? Vamos lá. Quando a gente fala o que as pessoas têm falado, é muito fácil, porque eu digo assim: normalmente a pessoa fala o que ela vê. Normalmente a pessoa fala o que ela está julgando ser certo ou errado, baseado no conhecimento que essa pessoa tem. Correto? Então vamos falar sobre isso. Primeiro ponto: os inimigos. O que os inimigos têm falado a seu respeito? Os inimigos querem o seu bem? Mas você sabia que é importante o inimigo falar de você? Seus inimigos na terra? Porque a partir da fala deles você evolui. E quando Deus diz para nós orarmos para o nosso inimigo, quer dizer que automaticamente estamos orando por nós mesmos. Porque se você ora para ele, vai te viver de uma maneira diferente. E se a pessoa estava te julgando, suponhamos, está te julgando por alguma coisa que você fez, você, opa, não vou fazer mais isso. Então você procura melhorar. Outra coisa que as pessoas falam: os inimigos, né? E os falsos, aqueles que dizem que são amigos. Está perto de você e fala uma coisa. Está perto de você e fala: nossa, você é tão legal, você é tão bonito, você é tão bonita. Está nas costas, tem falado o quê? Aquela pessoa é bem tímida, né? Não gosta muito dela não. Eu falo que ela é legal só para agradar. Não é isso que acontece muitas vezes? São as pessoas falsas. Fala ao meu e ao seu, fala ao nosso respeito. Outro ponto: além disso, as pessoas falsas, invejosas, caluniadoras, elas procuram falar aquilo que teoricamente elas gostariam que acontecesse com elas, mas porventura, para elas não estar vivendo aquilo que você vive, então elas falam mentiras a seu respeito, ou falam aquilo que gostariam que elas tivessem, mas infelizmente não tem. Então a maneira mais fácil, em vez delas melhorarem, é falar mal de você. Falar mal de mim. E a gente continuando. Agora uma parte importante: o que os nossos amigos têm falado a nosso respeito? Todo mundo é amigo. Alguns têm mais, outros menos. Mas o amigo está sempre ao nosso redor, ajudando, auxiliando, orientando, advertindo, chamando a atenção quando precisa. Quando você está com aquela dúvida cruel, você chama quem? Seu amigo, sua amiga, e fala assim: eu estou com dúvida aqui, estou querendo fazer uma coisa, o que você acha? Aí normalmente, quando eu pergunto a algumas pessoas, a alguns amigos, tem nem sempre fala assim: você já orou? Você já orou? Toda vez que eu estou em dúvida de alguma coisa, eu pergunto para a amiga, ele fala assim: você já orou? Eu falo assim: estou orando. Eu continuo orando que Deus vai falar. Então o que os amigos falam? Normalmente os amigos são aquelas pessoas que nos colocam para cima. Quando você está com dificuldade, vem lá, te abraça. A Bíblia fala que tem amigo que é mais chegado do que irmão. Você pode contar que esse é amigo. E às vezes com o irmão você não pode. E agora a gente está no outro ponto: o que os nossos familiares têm falado ao nosso respeito? O que nossos familiares têm falado ao nosso respeito? O que seu irmão tem falado a você? O que a sua irmã tem falado de você? O que seu tio tem falado de você? Tem falado o quê? Não? Como é bom ter aquela pessoa ali na minha família. É um privilégio para mim ter aquele fulano ali na minha família.
Alguns falam isso, né? Outros não. Mas não importa o que eles falam, o importante é com quem nós andamos. Se andamos com Cristo, automaticamente nós não precisamos nos preocupar com o que as pessoas falam ao nosso respeito. Amém? Vamos avançar? Uma certa vez, eu costumo ler os livros do pastor Luciano Subirá. Ele fala o seguinte: uma certa vez o irmão chega para ele e fala assim: pastor, eu acho que você é uma pessoa tão que não se preocupa com os bens, não se preocupa em avançar, não se preocupa em ter dinheiro, não se preocupa com nada terreno. É engraçado, você nem há esse tipo de preocupação. Aí, você, não, desculpa, não foi isso. Ele perguntou: pastor, o senhor não é ambicioso, mas ele queria dizer em relação às coisas terrenas, sobre dinheiro, sobre posses. Aí o pastor Luciano falou assim com ele: irmãos, eu sou bem ambicioso, só que nós temos visão, a minha visão é diferente da sua. Você se preocupa em ganhar, não seja errado isso, tá, irmãos? Em ganhar e conquistar coisas materiais. Eu me preocupo em ganhar e conseguir coisas celestiais. Eu estou ambicioso sim, só que a nossa ambição é diferente. Esse é o pastor Luciano falando. E é muito interessante que normalmente as pessoas falam e nos julgam, falam a nosso respeito, normalmente o que elas vivem. E isso, às vezes, eu digo o seguinte: é muito importante a gente escolher com quem a gente anda, escolher com quem a gente conversa, escolher com quem a gente caminha, escolher se juntar com pessoas que pensam no mundo celestial, que pensam no terceiro céu. É muito importante, então, que os santos se ajuntem, se agreguem, tenham comunhão com pessoas santas. A facilidade de evoluir espiritualmente é muito maior. Amém? Continuando. Aqui eu separei o seguinte: os amigos de Jó, eles falavam aqui que eles viviam, aquilo que eles pensavam, a teoria que eles tinham sobre Jó. Achavam que Jó tinha pecado, que ele estava afastado de Deus, que tinha cometido algum erro. A mulher de Jó falava aquilo que ela vivia com ele, então ela julgava ele baseado naquilo que ela conhecia. E eu digo o seguinte: a mulher de Jó não conseguia ver além dos seus próprios olhos, ela não conseguia enxergar esse mundo espiritual com a mesma clareza que Jó enxergava. Porque Jó estava sempre focado nas coisas celestiais. Agora, segundo ponto, irmãos, e presta atenção nisso. O segundo ponto diz o seguinte: o que diabo tem falado a seu respeito? Imagina, quando estava lá no céu, o diabo estava falando o que é sobre Jó? Em momento nenhum ele fala que Jó não era temente a Deus, mas ele coloca em dúvida, então, se Deus tirasse aquilo dele, se realmente ele seria temente a Deus. Agora, o que o diabo tem falado ao meu e ao seu respeito, para que eu ou para você pudéssemos entender e escutar, não que devemos escutar, tá? Olha só, lá em João capítulo 10, versículo 10, diz que ele é ladrão, que ele vem matar, que ele vem roubar e que ele vem destruir. Imagina só se você vai dar crédito a uma pessoa que faz isso: matar, roubar, destruir. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz que ele é o acusador, é alguém que acusa o tempo inteiro. Ou seja, tudo que você fizer, tudo que eu fizer, ele vai nos acusar de alguma maneira. Correto? E lá no Evangelho de João ele diz que nós somos amados por Deus, mas que o pai da mentira é o diabo. Então o que o diabo vai dizer a nosso respeito, Deus? Não nos interessa.
pretensão dele é nos afastar da fé. Então o que ele diz ao nosso respeito nem faz sentido nenhum dar ouvido. Faz, pastor? Não faz. Porque ele é mentiroso, ele quer roubar, quer destruir, quer matar, quer acusar. Em momento nenhum, então, deve ser ouvido por nós. E ele diz ainda que ninguém nos ama, que nós não somos amados, que tudo que fazemos está errado, que às vezes o que a gente faz não está agradando a ninguém. O diabo vai sempre acusar: você está querendo aparecer, isso não convém, você não deve fazer isso, fala que você é incapaz, fala que eu sou incapaz. Mas eu posso te confirmar uma coisa e assegurar: na casa do Senhor, na obra do Senhor, na missão do Senhor colocar na sua mão, você vai ser capaz. Porque quem te dá essa autoridade não sou eu, não é o pastor. Quem dá autoridade é o Espírito Santo. E a partir do momento que você tem a autoridade do Espírito Santo, pode ter certeza que você vai se aperfeiçoando cada vez mais. E aperfeiçoando cada vez mais, buscando sempre a excelência, para que o amor de Deus seja propagado para todos, não só aqui na igreja, mas para todos ao nosso redor. Eu posso afirmar então que você é capaz, porque o Senhor Jesus Cristo está sempre te ajudando, está sempre nos ajudando. Amém? E ainda que nenhuma mentira vai nunca prevalecer sobre a nossa vida. Nenhuma mentira. Porque quem vive na verdade, irmãos, ele não tem tempo para distração. Quem vive na verdade, ele não tem tempo para se distrair com coisas que não fazem sentido em prol do crescimento do reino de Deus. Eu posso assegurar que o inimigo vai tentar sempre nos distrair. Sempre vai aparecer uma distração. Você já imaginou? Você já pensou nisso quando você vai ler a Bíblia? Aparece muita coisa para você fazer? Aparece um programa para você ver, uma mensagem no celular, aparece aquele programa legal que você queria olhar, aparece aquela coisa que você queria comprar. Aí você fala assim: amanhã de manhã eu vou levantar e vou fazer uma oração, ou vou fazer uma oração hoje, depois vou fazer um estudo bíblico, e sempre vai aparecendo distrações, porque o inimigo quer distrair, quer afastar o nosso contato então com o Pai Celestial. Então, isso é um dos pontos que o inimigo tem feito e tem falado ao nosso respeito. Amém? Agora o terceiro ponto. O terceiro ponto: o que Deus tem falado ao meu e o que Deus tem falado ao seu respeito. O que Deus tem falado ao nosso respeito? Versículo 8. Diz o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. O que Deus tem falado ao nosso respeito, irmãos? Jó, quando estava lá, Deus fez questão de falar diretamente com o inimigo: se tem observado aquele servo. E Deus tem falado ao nosso respeito o seguinte: esse é meu servo, esse eu tenho escolhido, esse é meu escolhido. Tem visto meu servo lá na terra? Ele pensa nas coisas celestiais, ele pensa no reino de Deus, ele busca a minha face, ele rende graças a mim, ele procura buscar comunhão com os irmãos que vivem no mesmo intuito que ele. Deus tem afirmado isso a nosso respeito. Ele mostra para o diabo o seguinte: não adianta fazer nada contra esse eu, porque esse é meu. Não adianta. E muitas vezes o que ele tem falado a nosso respeito diz claramente as atitudes que nós temos tomado em relação ao reino celestial. Como está o meu coração? Está voltado ao reino celestial?
A minha mente está voltada ao reino dos céus? A minha conduta está dizendo como um cristão realmente deve ser? Então, se a gente está vivendo nesse propósito, o que Deus tem para falar ao nosso respeito são coisas boas. Olha mais o que o Senhor fala ao nosso respeito. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, fala que o nosso nome está escrito no livro da vida, desde a formação do mundo. Imagina Deus falando para você: irmão, você sabia que o seu nome está aqui no livro da vida? Você sabia que você vai morar aqui comigo no céu? Imagina Deus falando isso a nosso respeito. Aquele ali é no céu. Eu já escolhi ele, desde que ele estava na barriga da mãe dele. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, tem falado que nós somos cidadãos do céu. E cidadão do céu, ele procura viver as coisas celestiais. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, fala claramente o seguinte, irmãos: quem tem vida transformada, ele pensa em coisas celestiais. O que Deus tem falado a nosso respeito? Tem falado o seguinte: tem visto o processo de mudança, de melhora e de transformação do meu servo? Tem visto como o meu servo está transformado, porque eu transformei para fazer a minha vontade, para viver os meus propósitos? Então, o que Deus tem falado a nosso respeito? Eu estava vendo um dia desse batismo, um pastor estava ali fazendo o batismo dos irmãos, novos convertidos, que passaram pelo discipulado, e um deles diz o seguinte, no caso, um dos pastores, são dois pastores, um pastor falou assim: há mais ou menos 15 anos atrás eu estava passando aqui pelas águas. Como tendo batismo assim, não, a gente aqui. Há 15 anos atrás eu estava passando aqui pelas águas, aqui nessa igreja. E hoje eu estou tendo o privilégio de batizar outros irmãos como pastor. Deus tem falado o seguinte, irmãos: sabe aquela aula que você tem dado para as crianças? A semente está sendo plantada. Aquela criança um dia vai ser no céu e vai falar do meu evangelho. Sabe aquele testemunho que você tem dado lá na escola? Deus tem falado: através do teu testemunho, muitas vidas serão transformadas, porque a pessoa chegará a conhecer a Cristo. Sabe o que Deus tem falado com seus vizinhos? Ali mora o servo do Senhor. Ali mora alguém que pratica o bem e quer o bem e é temente ao Senhor. Sabe o que Deus tem falado? Esse é meu servo. A pergunta que eu falo para você, que eu falo para mim nessa manhã: como Deus tem falado, e o que Deus tem falado ao meu e ao nosso respeito? Tenho feito aquilo que Ele colocou no meu coração para fazer? Para avançar? Tenho orado por aquela pessoa que está me fazendo, meu vizinho? Tenho orado pelos meus filhos? Mesmo sabendo que eu acho que às vezes eles são servos do Senhor, tem feito como Jó? Dedicado tempo a eles? Meus amados, isso sou eu, tá? Então você precisa ser assim. Eu tenho um hábito de, às vezes, de madrugada, quando eu acordo, levar na cama dos meus filhos e orar por todos eles. Pedir para Deus abençoar desde já os casamentos, os filhos, a vida, tudo, para que eles possam crescer sendo servos do Senhor. Então, os exemplos atraem mais do que a fala. Então, a nossa vida aqui na terra, ela gera resultado lá no céu. E Deus tem sempre perguntado, ou tem falado: tem visto meu servo?
diz amém. Amém? A importância que tem nós vivermos a nossa vida tentando sempre fazer o que é reto no caminho do Senhor, para que Ele possa olhar lá de cima e falar assim: ele está no certo, eu escolhi. Nessa manhã, irmãos, eu posso dizer o seguinte: nós não temos uma vida perfeita, porque nós não somos perfeitos, nem Jó era perfeito, mas precisamos nos preocupar em que Deus tem falado a nosso respeito. Precisamos nos preocupar em agradar a um Deus vivo, que nos escolheu, que nos salvou, que nos libertou, que nos transformou, e que um dia, muito em breve, a gente vai morar com Ele. Amém? Vamos orar nessa manhã? Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa manhã, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por falar com o meu coração, muito obrigado por falar com a igreja, muito obrigado por esse dia, Pai. Quero te pedir que Deus abençoe os teus servos, abençoe a tua igreja, e que o Senhor ache sempre morando nos nossos corações, que o Senhor possa olhar as nossas vidas, Pai, e ver que estamos buscando fazer a tua vontade, te agradar, e que nos dê sabedoria, Senhor, para sempre trilharmos, Pai, no caminho da esperança, no caminho da paz, no caminho que nos leva até o céu, que sabemos que esse caminho é o Senhor. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus, que tenhamos um dia abençoado, nos leve a paz e nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, bom, né? Deus tem falado para a gente, é o que interessa para a gente, que o irmão falou para a gente aqui. Mas é bom que a gente esteja, né, aprovado naquilo que Deus tem falado de nós. Então, vamos a Deus no Deus do irmão Júlio. O irmão Júlio está preparando, o irmão sabe que o irmão Júlio está estudando teologia hoje, tem se preparado e tem sido uma bênção aqui em nosso meio. Tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus. Depois da oração a gente se despede nessa manhã. Hoje nós temos o nosso culto. Uma informação: pastor da Nova Vida, Zé Pastor Paulo Alceni teve aqui ainda há pouco e convidou para amanhã às 19 horas, lá na FATEC, na Barreira, no culto da Reforma. De uma maneira muito gentil, nos convidou para estarmos lá cultuando com eles. Vão sentir a vontade de estarem indo amanhã às 19 horas na FATEC, culto da Reforma. Convido a Igreja Nova Vida, tá? Esteve aqui e falou conosco ainda há pouco, tá certo? E que Deus nos abençoe também. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado novamente, agradeço pela instrumentalidade do teu servo. E pedimos que o Senhor esteja cada dia encorajando ele, Senhor, para que ele possa estar avançando cada vez mais no entendimento da pregação da tua palavra. Muito obrigado pela vida dele, pela família, e muito obrigado por nossa igreja, cada um que nessa manhã se dedicou a estar em tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome, orar ao Senhor e cantar louvores a ti, Pai. Oramos nessa manhã no nome de Jesus.